É o Lucas agora, pô. Tá vendo? Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e nesse conteúdo a gente traz tudo que de mais importante aconteceu nessa última sexta-feira, dia 9 de maio de 2025, no noticiário do Internacional. Eu sei que esse vídeo tá saindo num horário bem diferente, alternativo. Eu cheguei há pouco, tá? Eu cheguei 1 da manhã, mais ou menos, em Porto Alegre, depois da derrota do Inter contra o Atlético Nacional de Medellín da Colômbia por 3-1. Estava ontem à noite ainda lá em Medellín, passei essa sexta-feira inteira viajando, cheguei depois da 1 da manhã em Porto Alegre, por isso estou trazendo esse conteúdo só agora, mas o conteúdo é o mesmo, não se altera e tem muita informação pra gente trazer aqui. Já adianto pra galera que pergunta, não vou pro Rio de Janeiro pro jogo contra o Botafogo, vou dar uma descansada porque terça eu já tô indo pra Montevidéu para mais uma decisão pro Inter na Libertadores contra o Nacional de Montevidéu na quinta-feira, lá no Gran Parque Central. Tô indo na terça de manhã, então por isso não vou pro jogo do Rio de Janeiro, vou dar uma descansada também, porque, cara, essa batida de viagens nesse mês de maio já é grande e, cara, essa viagem para Medellín é a mais desgastante possivelmente do ano, né, porque tu vai até o Panamá, é 7 horas e meia de viagem, mais ainda do Panamá para Medellín, que é 1 hora e meia, 2 horas, é bem complicado, então por conta disso eu não vou pro Rio de Janeiro, mas vamos falar de Inter, que é o que interessa. Tem muita informação importante pra gente trazer aqui, porque o Colorado já está no Rio de Janeiro para o jogo contra o Botafogo no domingo às 8 horas da noite lá no Engenhão, no Newton Santos, e tem muitas novidades na lista de relacionados do técnico Roger Machado, alguns jogadores que foram de Porto Alegre para o Rio de Janeiro para acompanhar a delegação, e tem um jogador que foi cortado inclusive da lista de relacionados, tá? Antes, não te esquece de deixar teu like, te inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Também, claro, que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br, a minha casa de apostas, e pode ser a sua também. Vai lá na KTO para brincar e para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos. Bom, o Inter chegou junto comigo, só que lá no Rio de Janeiro. Eu cheguei em Porto Alegre ali depois da meia-noite. Depois da meia-noite o Inter chegou lá no Rio para esse jogo contra o Botafogo no domingo pelo Campeonato Brasileiro. Tem mais uma decisão na fase de grupos da Libertadores, a penúltima rodada da fase de grupos. Deu uma complicada com a derrota para o Atlético Nacional ontem à noite lá na Colômbia, então vai ser mais uma decisão quinta-feira, mais uma vez fora de casa em Montevidéu. Então não se descarta a possibilidade do Roger não começar com 100% do time titular, mas também tem uma baixa, que é o Ener Valencia, que sentiu uma lesão. Eu trouxe no vídeo pós-jogo de ontem que a informação que eu tenho é que essa lesão vai ser confirmada de grau 2 para cima, não é uma lesão simples que teve o atacante equatoriano do Internacional. Por conta disso ele foi cortado da lista de relacionados. E o Roger tá levando novidades para o Rio de Janeiro, que saíram hoje aqui de Porto Alegre, tá? Gabriel Carvalho é a grande novidade, o meia garoto do Internacional foi relacionado, viajou para o Rio de Janeiro. O zagueiro Cleiton Sampaio também, e ainda o goleiro reserva Cauã Jesus, o volante Luiz Otávio e o centroavante Raikkonen. Isso aumenta a possibilidade do Roger poupar alguns jogadores contra o Botafogo, pensando na decisão contra o Nacional de Montevidéu lá na quinta-feira no Gran Parque Central, tá? Os relacionados do Inter, então, os goleiros Antony, Ivan e Cauã Jesus, os laterais Bernabé e Brian Aguirre, Natan, Pablo e Ramon, os zagueiros Cleiton Sampaio, Juninho, Rogel, Vitor Gabriel e Vitão, os volantes Fernando, Diego Rosa, Luiz Otávio, Ronaldo e Thiago Maia, os meias Alan Patrick, Bruno Tabata, Oscar Romero e Gabriel Carvalho, e os atacantes Gustavo Prado, Luca, Raikkonen, Ricardo Matias e Wesley, os relacionados do Inter. Lembrando, tem aí Rocher, Borré, Carboneiro, Gabriel Mercado ainda, Bruno Gomes ainda, Luca Drummond, todos ainda no departamento médico, e agora mais o Ener Valencia também. Gente, chamou muita atenção ontem, tá? E tá repercutindo em todo o país e América. O absurdo que aconteceu com o torcedor do Inter que estava ontem lá em Medellín, na Colômbia. Inclusive eu voltei aqui para o Brasil, para Porto Alegre, com alguns torcedores do Inter no mesmo voo, e eles me relatando tudo que aconteceu ontem. Para quem não viu, a torcida do Inter teve que deixar o estádio, o Atanásio Girardot, faltando 10 minutos para o fim da partida. Calhou de ser bem no momento que teve o pênalti marcado para o Inter e o gol do Alan Patrick, então foi logo após o gol de desconto do Inter na derrota por 3-1 lá em Medellín.
porque a torcida do Inter estava sendo fortemente ameaçada por uma das organizadas do Atlético Nacional. Foram cerca de 100, 150, 200 torcedores do Inter ontem no setor visitante, que já deu toda uma polêmica, porque quando o Atlético Nacional abriu a venda de ingressos, a torcida do Atlético Nacional comprou todos os ingressos no setor visitante e não tinha nem sido informado ainda para os torcedores do Inter como eles iriam adquirir os ingressos e já estavam esgotados, porque a torcida do Atlético Nacional comprou no setor visitante. Era um jogo que tinha muito apelo, a gente teve aí ontem mais de 40 mil colombianos no Atanásio Girardot, então já começou aí a confusão. E alguns torcedores do Inter, chegando no Atanásio Girardot, foram assaltados, tá? Pelo menos relatos aí de mais de 30 torcedores que tiveram alguns problemas enfrentados para chegarem ao Atanásio Girardot e ainda foram obrigados aí pela segurança local a deixarem o estádio 10 minutos antes do fim da partida, algo que de fato é, cara, impressionante. O cara pagou ingresso, viajou e ainda é obrigado a sair 10 minutos antes, sendo que geralmente quem sai depois é a torcida adversária. Não fez muito sentido. Mas enfim, se isso evitou que acontecesse o pior em relação à segurança desses torcedores, aí beleza, mas aí até agora não há nada que comprove isso, né, gente? É difícil. Bom, vamos lá. Outra informação bem importante dessa sexta-feira, tá? O jogo contra o Maracanã, de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Maracanã, que é um time de 4ª divisão do Ceará, então eles jogam lá em Maracanaú, no interior do Ceará, mandariam esse jogo contra o Inter no Presidente Vargas, na capital, em Fortaleza, para trazer mais torcedores, também torcedores do Inter, e fazer uma verba maior de renda ali, né, de estádio, de venda de ingressos. Porém, já se trabalhava com a possibilidade, ela está se confirmando, de que o Maracanã está vendendo o seu mando de campo, tá? E isso, de certa forma, é bom, porque vai ser em Santa Catarina. Possivelmente será confirmado no Orlando Scarpelli, estádio do Figueirense, que o Inter até jogou ano passado em meio às enchentes, quando não tinha o Beira-Rio. O Inter mandou um jogo contra o Corinthians do Brasileirão, ganhou de 1-0, o golaço do Wesley de fora da área. Então lá no estádio do Figueirense, no Orlando Scarpelli, vai ser onde o Maracanã do Ceará vai mandar o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil contra o Inter. Lembrando que o Colorado venceu por 1-0 no Beira-Rio, um jogo que foi muito polêmico, porque o Inter fez gols que foram anulados, não fez uma grande atuação, o Roger foi muito criticado, mas o Inter ainda assim tem a vantagem, e o bom é que vai poder jogar perto da sua casa, vai ter mais torcedor do Inter naturalmente, e o Maracanã vai confirmar a venda do mando de campo. Agora eu quero falar aqui de outro assunto que repercutiu muito nas últimas horas, que foi a informação do Eduardo Gabardo, da Zero Hora, sobre Edenilson, hoje jogador do Grêmio, que passou anos aqui no Internacional, viveu muitos altos e baixos aqui, também perante ao torcedor do Inter, e a informação é de que ele entrou com uma ação na justiça contra o Internacional, cobrando um valor relativo a direitos de imagem que ele não recebeu quando estava no Inter. Foi acordado que seria pago depois da sua saída do clube, tá? É um valor de R$535 mil, e aí depois que o Edenilson sai do Inter e vai para o Atlético Mineiro, no início de 2023, tá? Tinha ficado acordado, vamos pagar esses 535 mil de direito de imagem, só que o Inter acabou não pagando, segundo a defesa do Edenilson, e por conta disso ele está entrando com uma ação judicial contra o Internacional. Conversando com algumas pessoas do Inter, o Inter não confirma isso, tá? E é muito curioso, porque o lado do Edenilson está dizendo que o Edenilson está entrando com essa ação contra o Inter, e o Inter está dizendo que não recebeu nada. Pode ser que ele ainda esteja, por estar ainda entrando com essa ação judicial, só não tenha chego ainda ao Inter, tá? Mas o Inter garante que até o momento não chegou nada, e até algumas pessoas do Inter dizem que o Inter não está devendo esse valor aí de direito de imagem para o Edenilson. Isso ainda não foi muito bem explicado. Tendo mais novidades, a gente vai trazer também aqui no canal, tá certo? Peço desculpas mais uma vez pelo horário alternativo de vídeo. Como eu disse, cheguei agora de Medellín, na Colômbia, em casa, depois da 1 da manhã. Então, o conteúdo tá aqui para vocês. Então, por isso eu peço encarecidamente, porque, eu encarei aí 7 horas e meia de voo do Panamá para Porto Alegre, tá? Cheguei depois da 1 da manhã, mais 2 horas de voo de Medellín para o Panamá no final da manhã, hoje, início da tarde. Teve a questão do fuso horário, que é 2 horas a menos lá. Então, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações e dá essa força pra gente no canal, tá? Beijão pra todo mundo, um abraço e até a próxima.